Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal. Hoje, pretendendo fazer um comentário sobre Ensaio sobre a Cegueira, um livro de José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, ao primeiro prêmio Nobel em língua portuguesa. O livro começa questionando a nossa inteligência. O livro começa discutindo a nossa percepção da realidade. E para contar essa história, o autor engendra uma situação. Numa determinada metrópole ocorre uma epidemia. E essa epidemia redunda na cegueira dos seus habitantes. A cegueira começa com um motorista e vai se alastrando, ganhando vulto, ganhando um espaço que até então não havia. O poder público, preocupado com as consequências dessa cegueira, interna os habitantes acometidos por ela num manicômio. Esse manicômio é emblemático. Essa cegueira é emblemática. Não se pode, evidentemente, analisar a cegueira do ponto de vista apenas oftalmológico. A cegueira é simbólica. A cegueira é a ignorância. A cegueira é a falta de percepção da realidade. É a falta de percepção da destruição que o homem propõe ao mundo. A cegueira é o desconhecimento de tudo. A cegueira é a forma de se materializar uma falta de sensibilidade que o ser humano tem diante do mundo, diante das coisas que devem ter valor dentro do mundo. Então, diante desse quadro, que é um quadro de profunda tragédia, a narrativa, que ganha o nome de ensaio, porque não deixa de ser uma defesa de tese, não deixa de ser, a despeito da sua narrativa, um escrito que traduz uma dissertação a respeito do mundo, uma opinião do autor diante do mundo. É um livro que faz o personagem mergulhar numa escuridão. O que falta não é a luz dos olhos, o que falta é a lucidez, uma luz interior. Não é a clareza que se vê no espaço do lado de fora, é o esclarecimento que se vê que não se vê no plano interno. O ser humano é obscuro, o ser humano é trevoso, o ser humano, apesar das modernidades, não consegue sair, muitas vezes, de um vínculo estreito com a sua Idade Média. Não a Idade Média necessariamente da história, mas a sua Idade Média, o seu obscurantismo, a sua dificuldade de enxergar coisas que são fundamentais. E aí passa a se habituar também a uma vida de degradação, a uma vida de pouco sonho, uma vida de convívio com a miséria. Uma miséria não só real, concreta, mas, fundamentalmente, uma miséria existencial. Esse livro, que foi filmado, dirigido por Fernando Meirelles, um diretor brasileiro, foi extremamente premiado e elogiado pela crítica. E elogiado tão certamente pela crítica que até mesmo José Saramago, um autor que não gostava de que sua obra fosse adaptada, aprovou. Repare que é um livro responsável por uma premiação, talvez a maior premiação, talvez a mais famosa premiação do mundo literário. O Prêmio Nobel não é para ser desprezado. O Prêmio Nobel está em boas mãos.
ele vai ficar em boas mãos, porque José Saramago se fez eterno. Mas não se fez eterno por causa do prêmio. Se fez eterno pela sua larga e profunda obra, que tem no ensaio sobre a cegueira o compromisso de traduzir a verdade mais profunda e cruel do ser humano, o não enxergar a sua limitação, o não enxergar a sua mediocridade, o não enxergar a sua pouca visão, pouca luz nas análises que faz e nas opções que costuma também fazer a respeito da vida. É uma obra para ser lida, é uma obra para ser refletida, é uma obra para ser guardada nas bibliotecas, para que o livro seja retomado a todo instante. É uma necessidade conhecer o ensaio sobre a cegueira. É mais do que uma história, é um manifesto de repúdio ao pouco desempenho humano em relação à felicidade verdadeira. Não deixe de ler, procure ler com atenção. Se você gostou dessa análise, pequena análise, procure acionar o sininho, dar seu like, fazer a inscrição e comungar conosco com essa visão de mundo de recuperação do ser humano, que está no bojo, nas entrelinhas desse ensaio sobre a cegueira. Até a próxima. Muito obrigado.